Olá, alunos! Neste vídeo eu vou estar resolvendo o exemplo 3.4. O exemplo 3.4 apresenta a seguinte situação. Em um silo de armazenamento, os grãos de cereais armazenados, com o tempo, começam a estragar, sendo que a quantidade de grãos ainda em condições de consumo começa a decair segundo um modelo exponencial. Após 2 anos em estocagem, a quantidade aproveitável de cereais é de 576 toneladas. Já após 5 anos, essa quantidade é de 243 toneladas. Obtenha uma função que forneça a quantidade aproveitável de cereais como uma função do ano após a estocagem. Então, o nosso problema pede para a gente obter uma função. No caso, uma função que forneça a quantidade aproveitável de cereais como uma função do ano após a estocagem. O que nós sabemos? Nós sabemos que essa função que nós queremos obter vai ser uma função exponencial. Então, olha só, nós temos as seguintes informações lá do nosso enunciado. Nós sabemos que a função que nós queremos determinar é uma função exponencial. Então, genericamente, a nossa função exponencial é da forma b vezes a elevado a x. No caso, a nossa f de x, ela representa a quantidade em toneladas e x representa o ano de estocagem. Olha só, o que essa parte do enunciado ela me fornece? Eu tenho aqui o seguinte. Após 2 anos em estocagem, a quantidade aproveitável de cereais é de 576 toneladas. Aqui eu tenho uma informação sobre o ano, 2 anos, e eu sei que a quantidade de cereais após 2 anos é de 576 toneladas. Então, eu posso dizer que quando o x é igual a 2, porque x representa o meu ano, quando x é igual a 2, então eu posso dizer que a f de 2, já que a minha f de x representa a quantidade em toneladas, eu posso dizer que a f de 2 é de 576. Então, essa frase aqui me dá essa informação aqui. Então, quando x é igual a 2, que é o ano, eu tenho que a f de 2 é igual a 576, que é a quantidade em toneladas de grão que ainda é aproveitável após esse tempo. Da mesma forma, eu tenho essa informação aqui. Agora, eu tenho o quê? Após 5 anos de estocagem, a quantidade aproveitável de cereais é quanto? 243 toneladas. Então, eu posso escrever o seguinte. Quando o meu x é igual a 5, então, quando passou 5 anos, eu tenho o quê? Qual a quantidade de grãos aproveitável eu tenho? Eu tenho 243 toneladas. Então, essas duas informações aqui são importantes para mim. Agora, o que eu posso fazer conhecendo essas informações? Ora, eu sei que a função é modelada dessa forma. E eu sei qual é o valor da f de 2 e da f de 5. Então, se eu vir aqui na minha função f de x e trocar o x por 2, eu tenho que a f de 2 é b vezes a elevado a 2. Agora, se eu trocar o x por 5, a f de 5 vai ser b vezes a elevado a 5. Por outro lado, quanto que é a f de 2? A f de 2 eu sei que é 576, então vou trocar f de 2 por 576, igual a b vezes a quadrado. E a f de 5? A f de 5 eu sei que é 243, então eu posso trocar f de 5 por 243, igual a b vezes a elevado a 5. Então, olha só. Se eu olhar para essas duas equações aqui, eu tenho um sistema de equações. E como é que eu faço para resolver um sistema de equações? Nesse caso,
eu posso fazer o seguinte. Vou chamar essa equação aqui de 1 e essa equação aqui de 2. O que eu vou fazer? Vou olhar aqui para a minha equação 1 e vou isolar na minha equação 1 o meu coeficiente b. Então, vou fazer isso. Isolando o coeficiente b na equação 1, temos. Então, olha só, quero isolar o b aqui. O que eu faço para isolar o b? Quem está acompanhando o b, eu tenho que levar para o outro lado da igualdade. No caso, eu tenho a quadrado multiplicando b. Então, se esse a quadrado multiplica b desse lado da igualdade, para eu trazer ele do outro lado da igualdade, ele vai vir dividindo. Então, eu tenho aqui que o meu b é igual a quem? O b é igual a 576 dividido por a quadrado. Então, agora eu vou pegar essa expressão de b e vou trocar na equação 2. Então, agora, substituindo o b igual o 576 sobre a quadrado, na equação 2, temos. Então, agora eu venho aqui na equação 2, e aonde tem o b, eu vou trocar por 576 dividido por a ao quadrado. Então, fazendo isso, o que nós temos? 243 igual a b. b é 576 sobre a quadrado vezes a elevado a 5. Vou usar agora a propriedade de potência. Mas antes de eu fazer isso, eu vou reescrever isso daqui de uma forma que fique mais visível como que a gente vai usar essa propriedade de potência. Este lado aqui, 576 sobre a quadrado vezes a quinta, isso aqui é a mesma coisa que 576 vezes a elevado a 5 dividido por a ao quadrado. A minha propriedade de potência diz que quando eu tomo a divisão de potências de mesma base, eu posso subtrair os expoentes. Então, isso aqui é 576 vezes a elevado a 5 menos 2. E 5 menos 2 é 3. Então, eu tenho aqui 576 a ao cubo. Então, essa expressão aqui é igual a 576 vezes a ao cubo. Então, eu tenho aqui que os 243 é igual a 576 a ao cubo. Quero determinar o valor do a. Então, agora eu vou pegar o 576 que está multiplicando o a desse lado e vou trazer para o outro lado da igualdade. Como 576 multiplica o a do lado direito, trazendo esse termo para o lado esquerdo, ele vai vir dividindo o 243. Então, aqui nós temos 243 dividido por 576 igual a ao cubo. Eu não quero a ao cubo, eu quero só o valor do a. Como é que eu encontro o valor desse a? Eu extraio, então, a raiz cúbica desse valor. Toda vez que eu tiver uma potência, né, para eu tirar essa potência aqui do meu número, eu sempre vou extrair a raiz que tenha o mesmo índice dessa potência aqui. Então, no caso, como a minha potência é 3, eu vou extrair a raiz cúbica. A calculadora científica, ela tem uma tecla que tem a função de extrair raiz cúbica. Então, a gente vai utilizar a calculadora para fazer esse cálculo. Então, aqui eu tenho a raiz cúbica de 243 dividido por 576 igual a raiz cúbica de a ao cubo. A raiz cúbica desse termo aqui vai me retornar o valor de 0,75. E a raiz cúbica do a ao cubo, como eu tenho que o índice da raiz é igual à potência do meu termo dentro da raiz,
eu tenho que o resultado é apenas o meu valor A. Então, aqui eu concluo que o valor A é de 0,75. Esse é o valor do meu coeficiente A. Então, para eu completar agora a minha função, falta apenas determinar o coeficiente B. Como que eu determino o coeficiente B? Ora, eu isolei o B em função do A aqui. Então, eu posso voltar nessa expressão e trocar o A por 0,75 para determinar o valor do B. Então, como é que eu determino o valor do B? Eu sei que o B é o 576 dividido por A ao quadrado. E eu sei que o A é 0,75. Então, quanto vale B? B é igual a 576 dividido por 0,75 ao quadrado. Primeiro eu faço essa potência, 0,75 ao quadrado. Então, isso aqui vai me fornecer B igual 576 dividido por 0,5625. E agora eu faço a divisão dessa expressão. Tomando essa divisão, eu obtenho o valor de B de 1024. Então, quem é a função que eu quero determinar? Portanto, a minha função, que era B vezes A elevado a x, é dada por quem? Trocando o valor do B, B é 1024, vezes o A, 0,75, elevado a x. Então, essa aqui é a expressão da função que a gente estava procurando. Então, era isso que o nosso exercício estava solicitando. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandem uma mensagem, ok, pessoal? Até mais!